Eu quero nesse momento trazer para a nossa reflexão algo que tem sido dito pelos seres humanos, e eu já tive a oportunidade de participar em alguns cultos, alguns estudos, e ouvi pregadores eles falarem sobre a quebra de maldição, orar para que naquele momento ali houvesse a quebra de uma maldição que eles chamam de maldição hereditária. Ou seja, o que é uma coisa hereditária? É aquilo que é passado de pai para filho, ou seja, é uma herança. O que é maldição? Maldição quer dizer castigo, aquilo que você sofre. E à luz da palavra de Deus, eu quero nesse momento esclarecer para você que eu louvo a Deus porque Deus me mostrou a verdade a esse respeito, que talvez você tenha a mesma dúvida como eu tinha. Às vezes eu ficava questionando e pensando, será que eu tenho culpa pelaquilo que meus pais praticaram, ou meus avós? Eu vou ter que sofrer as consequências dos erros dele? E à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é atual para todas as gerações, porque a palavra de Deus ela nos garante que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Talvez você pense assim, porque o texto está no Velho Testamento, Deus mudou. Deus não muda, ele é o mesmo eternamente. E o texto para a nossa reflexão, ele se encontra em Ezequiel capítulo 18, onde diz assim, a responsabilidade é pessoal. Ou seja, se você for ler o texto, você vai ver que naquele momento ali estava acontecendo algo com os judeus. Ou seja, os jovens, eles estavam reclamando e dizendo a Deus que os pais deles haviam comido as uvas e os dentes deles é que estavam embotados. E naquele momento ali, Deus levanta o profeta para dizer para aqueles jovens que nunca mais eles iriam falar aquilo em Israel, porque Deus ia mostrar para eles e esclarecer que cada um é responsável pelos seus atos. Então, o que é que eu quero trazer para você nesse momento? O que significa a maldição hereditária? Ou seja, a maldição hereditária, ela se concretiza, ou melhor, ou se realiza na vida do ser humano quando nós damos continuidade aos erros praticados pelos nossos antepassados. Você quer um exemplo? Por exemplo, se você teve o seu antepassado, alguém que foi um cachaceiro, é provável que você possa seguir este mau exemplo. Por exemplo, ontem eu escrevi, você que leu, você vai ver que eu coloquei assim, não existe destinos traçados, mas o que existe são erros ou acertos em série. Ou seja, o que a palavra de Deus nos diz, o que é maldição hereditária? Maldição hereditária é exatamente isso. Por exemplo, se você teve um pai ou uma mãe que gostava de mentir, provavelmente você vai seguir esse mau exemplo, você vai ser um mentiroso. Se você teve um pai ou uma mãe que não gostava de pagar aquilo que compra ou aquilo que deve, provavelmente você vai seguir esse mau exemplo. Mas no momento que você procura ser uma pessoa honesta, uma pessoa que deixa de mentir, você quebra essa maldição na sua vida. Por exemplo, você vai encontrar lá em Efésios o apóstolo Paulo dizendo, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, aquele que adulterava, não adultere mais. Então a tendência é você quebrar essa maldição. Agora, se você der prosseguimento às más práticas da sua família ou dos seus antepassados, com certeza as maldições que eles sofreram, você também vai sofrer, ou seja, as consequências dos erros. Mas se você procura romper, a palavra de Deus diz, Jesus disse lá em Coríntios, eis que está em
quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que é que tudo se fez novo? Você agora é uma nova pessoa. Você agora tem um novo código de conduta, ou seja, a sua vida não tem que ser pautada pela vida antiga dos seus antepassados, pelas as coisas que você aprenderam antes de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você agora aprendeu uma nova conduta baseada na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você já aceitou Jesus, a sua vida agora é diferente, tem que ser diferente, melhor dizendo. Porque você agora não vive conforme os padrões desse mundo, você não age conforme os ensinamentos desse mundo, você agora vai ter uma nova conduta. Uma nova conduta como? Baseada nos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas às vezes aceitam a Jesus, se dizem cristãs e a vida delas não houve mudança. Não houve mudança na vida dessas pessoas, elas continuam tendo uma vida debaixo da maldição, porque elas não obedecem aos ensinamentos da palavra de Deus. Certo momento Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a um homem que construiu sobre uma rocha. Vêm as tempestades, mas ele continua firme. Mas aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem que construiu na areia. Você vai encontrar em Tiago dizendo: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é comparado a um homem que se olha no espelho, vê como ele é e esquece a sua aparência. Então entenda como é que a maldição ela funciona. A maldição hereditária são aqueles comportamentos que você continua praticando baseado no que seus antepassados fizeram. Agora existe também, às vezes você pode ter uma maldição hereditária. Por exemplo, se você mora numa cidade onde o seu pai ou sua mãe foram pessoas que não pagaram, que não tiveram crédito naquela cidade, você pode sofrer essas consequências. As pessoas não vão acreditar que você seja uma pessoa que paga seus compromissos em dias, mas no momento que você continuar pagando aquela imagem, né, aquela ideia que as pessoas têm de você, e baseado no comportamento dos seus antepassados, aquilo vai ser quebrado. Então entenda, você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua história se você obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus. Agora, se você continua praticando o que os seus pais fizeram, o que os seus antepassados fizeram, com certeza você vai ter uma vida amaldiçoada. Você não vai ter uma vida abençoada por Deus, porque Deus, ele abençoa aqueles que obedecem a sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Leia lá Jeremias, que você vai ver Deus dizendo a Jeremias: eu velo de dia e de noite para que a minha palavra se cumpra. Onde é que a palavra de Deus se cumpre? Na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Ou seja, a palavra que Deus disse, está lá em Deuteronômio, Deus, quando chamou Moisés, Deus colocou para o povo a bênção e a maldição. A bênção se eles obedecessem a palavra de Deus, e a maldição se eles procurassem viver segundo os ensinamentos, segundo aquelas nações para onde eles estavam indo. Então nós vivemos aqui no mundo onde a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Ou seja, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não obedecem a palavra de Deus, elas têm as suas mentes, como está lá em Efésios 2:2, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, as pessoas que não obedecem a Deus, elas têm um espírito maligno que atua na vida delas, que leva elas a desobedecerem a palavra de Deus, que guia elas nos seus desejos. Por exemplo, os homossexuais, os macumbeiros, aqueles que não temem a Deus, né? Aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, eles estão seguindo o que? Estão seguindo o espírito maligno que estão dominando a vida deles, né? Os homossexuais, aqueles que não obedecem a palavra de Deus, eles não estão seguindo a palavra de Deus. Então fica para você, quebre essa maldição da sua vida, mude o seu comportamento, que você vai ver o que Deus tem para você. Então fica esclarecido para você o que é maldição hereditária. Maldição hereditária é a prática do pecado na vida daqueles que continuam vivendo de acordo com a sua natureza do pecado, vivendo de acordo com o passado dos seus antepassados. Então, se você é uma pessoa que deseja ter essa quebra da maldição na sua vida, obedeça aos ensinamentos da palavra de Deus.